Durante o período, a atividade de uma empresa desenvolve-se através de ciclos, de três ciclos. O ciclo de exploração, também denominado o ciclo operacional, o ciclo de investimento e o ciclo de financiamento. Em dois vídeos anteriores falamos dos dois primeiros ciclos, o de exploração ou operacional e o ciclo de investimento. Neste vídeo vamos falar no ciclo de financiamento da empresa. Mas antes quero agradecer-lhe o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform desenvolvemos vários cursos práticos e de especialização. Para consultar a oferta formativa da Certform Escola de Formação Prática, bastará ir ao site da Certform e na área e-learning e live streaming vai encontrar todos os cursos que atualmente desenvolvemos, tanto na forma e-learning, na plataforma e-learning da Certform, cursos de formação práticos e de especialização, 24 horas, 7 dias por semana disponíveis. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais de acesso à plataforma e pode imediatamente começar o seu percurso formativo. Vai ter videoaulas, materiais de apoio, para que possa ter a sua formação em contexto fortemente prático. Em live streaming, os cursos têm uma data marcada, porque se tratam de sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E para tal, na página da Certform, pode também consultar no calendário de formação os próximos cursos que vão iniciar na Certform Escola de Formação Prática na forma live streaming. Quer em e-learning, quer live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre o ciclo de financiamento de uma empresa. O que é que vem a ser este ciclo de financiamento? Bom, nos vídeos anteriores, nós falamos do ciclo operacional da empresa, muito relacionado com a sua atividade ordinária, aquilo que advém do seu objeto social, e os movimentos de inventários, de mercadorias, respectivas contas a receber e contas a pagar relacionadas com a exploração e os respectivos meios financeiros líquidos de caixa e equivalentes de caixa. Também falamos sobre o ciclo de investimento da empresa relacionado com investimentos nos ativos não correntes, adquirir ativos fixos tangíveis, adquirir ativos intangíveis, as respectivas depreciações dos ativos fixos tangíveis, as amortizações dos ativos intangíveis, as eventuais imparidades neste tipo de investimentos, também revalorizações e as flutuações de justo valor aqui neste movimento que acontece no ciclo de investimento. Hoje vamos falar do ciclo de financiamento da empresa. Como é que a empresa se financia? A empresa ela pode ser financiada a partir de capitais próprios ou a partir de capitais alheios. E quando estamos a falar de capitais alheios, vamos dar aqui uma ênfase especial no que aos empréstimos diz respeito. Toda esta atividade de investimento, ou esta atividade de financiamento, melhor dizendo, ela diz respeito às transações relacionadas com os financiamentos obtidos, com as realizações ou reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio, a própria cobertura de prejuízos,
as doações, o pagamento de juros e dividendos, entre outras transações de financiamento. O ativo de uma empresa, ele vai ser financiado ou pelo capital próprio da empresa ou pelo recurso ao capital alheio. Por sua vez, o capital alheio pode ser um capital alheio remunerado, ou seja, aquele que vence juros. A empresa, se contrair um empréstimo ao banco, ela vai ter de pagar juros, mas o recurso a capital alheio também pode ser um capital alheio não remunerado, ou seja, aquele que não vence juros. Por exemplo, quando uma empresa fica a dever a fornecedores, fornecedores pertence aqui ao passivo corrente, não havendo a cobrança de juros, e se a empresa conseguir efetivamente ter um prazo de pagamento a fornecedores, por exemplo, a 60, a 90 dias, idealmente um prazo de pagamento superior ao prazo médio de recebimento de clientes, ou seja, recebe em primeiro dos clientes e paga posteriormente a fornecedores, a empresa está-se a financiar efetivamente por capital alheio, não havendo juros, não haverá afetação à demonstração dos resultados, ou seja, não incorpora juros e gastos similares suportados. Já no caso do capital alheio remunerado, ou seja, um financiamento de um banco, um financiamento através de sócios, que são os denominados suprimentos, a empresa, ao ter de pagar juros, isso vai influenciar a sua demonstração dos resultados no item, na rúbrica juros e gastos similares suportados. Vamos dar um exemplo relativamente a uma operação de financiamento. Precisamente a questão dos suprimentos. Os suprimentos são empréstimos que os sócios, os detentores do capital, fazem à empresa. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Um sócio emprestou à empresa 10.000 euros, sendo que a taxa de juro anual que ficou estipulada no contrato de suprimento é de 10%. Esta taxa de juro é a taxa que a empresa vai ter de pagar ao sócio. Uma taxa de juro anual, portanto 10% de 10.000 euros emprestados, vamos considerar 1.000 euros de juros anuais. Sabemos que isto é para efeitos fiscais e comparativos. A Euribor a 12 meses do dia da constituição desta dívida, ou seja, no dia 12 de janeiro de um determinado ano N, a Euribor a 12 meses era nessa altura de 1,2%. E prevê-se que o reembolso do capital e dos juros seja daqui por mais de um ano ou daqui por um ano. Como é que nós faríamos o reconhecimento na contabilidade desta operação? Isto é uma operação de financiamento. É um empréstimo que a empresa está a contrair, no caso concreto, de um sócio. Ora, para a empresa, no momento em que se verifica o reconhecimento contabilístico referente à realização do suprimento, ou seja, em que o sócio efetivamente empresta os 10.000 euros à empresa, há uma entrada em bancos, nós debitamos a conta do banco pelos 10.000 euros e creditamos a conta de passivo, ou seja, nós aqui utilizamos no nosso código de contas, neste tipo de operações, no sistema de normalização contabilística, a conta financiamentos obtidos, que é a conta 25, que depois se desdobra em subcontas, e a subconta apropriada a esta operação serão os participantes de capital,
25.3, respectiva subconta 25.3.2, outros participantes, suprimentos e outros mútuos. Esta será a subconta que nós utilizaremos e que está aqui a pertencer ao passivo, é uma dívida que nós estamos a contrair perante o nosso sócio, pelo que este passivo é creditado, os passivos creditam-se pelos aumentos e, portanto, este passivo é creditado por 10.000 euros. Isto na fase do reconhecimento da realização do suprimento, o momento em que o dinheiro entra na empresa. Posteriormente, mais à frente, a empresa vai ter de pagar juros, os juros ao sócio, e vai ter que amortizar este empréstimo, ou seja, pagar ao sócio o capital que anteriormente foi emprestado. No momento e futuramente, quando se proceder ao pagamento dos juros, bem como à amortização do capital em dívida, a empresa nessa altura terá de fazer o seguinte lançamento. Os juros são considerados um gasto de natureza financeira. E nós aqui utilizamos uma conta de gastos que no Código de Contas, as contas de gastos pertencem à classe 6. E quando estamos a falar de gastos de financiamento, nós vamos à conta 6.9 e depois temos que ir à respectiva subconta dos juros de financiamentos que foram obtidos pela entidade. Os juros foram de 1.000 euros, conforme já tínhamos visto. Esta conta de gastos é debitada por 1.000 euros. Mas a empresa terá de considerar, em termos fiscais, que está a pagar estes juros ao sócio. O sócio é uma pessoa singular, ou seja, ele é tributado em sede de IRS, pelo que, quando a empresa paga o valor dos juros, a empresa terá de fazer uma retenção em sede de IRS, que, em conformidade com a linha A do número 1 do artigo 71 do Código do IRS, trata-se de uma taxa liberatória de 28%. Ou seja, naquele momento, nós, a empresa, fazemos uma retenção de IRS e considerando os juros de 1.000 euros, a retenção é de 28%, ou seja, são retidos 280 euros, os quais serão contabilizados na conta 2423, que é a conta de retenções de IRS de capitais, por 280 euros. E aquilo que nós vamos efetivamente pagar ao sócio é o valor líquido dos juros, que são 720 euros. Este é o valor pelo qual creditamos o banco, respeitante à saída deste valor para o sócio. Isto tem a ver com a questão dos juros. Mas, claro, nós vamos ter de pagar juros e de pagar o capital que foi emprestado. A amortização do capital significa que, na data em que procedermos ao reembolso do sócio, ao pagamento do capital, pela amortização total do empréstimo, e porque ele nos tinha emprestado 10.000 euros, nós debitamos a conta 2532, aquela que anteriormente tinha sido creditada na constituição de passivo, fica saldada e, portanto, já nada é devido ao sócio e o dinheiro sai do banco, pelo que creditamos a conta de bancos por 10.000 euros. Ora, outra questão que se coloca é a questão fiscal em sede de IRC. Efetivamente, ao nível da demonstração dos resultados, quando nós fazemos a contabilização dos juros, os juros entram como um gasto de natureza financeira, ou seja, juros e gastos similares suportados, nós vamos entrar com 1.000 euros. Isso vai provocar uma diminuição do nosso resultado. Pelo facto de nós termos contabilizado estes juros, o nosso resultado antes de impostos virá menor, no caso concreto em 1.000 euros, mas há limites quanto à aceitação fiscal deste gasto. Esses limites, ou esse limite, está consagrado
no artigo 23A, número 1, a linha M do Código do IRC, o qual nos refere que não são aceites fiscalmente os gastos com os juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, na parte em que excedam a taxa definida por portaria do membro do governo. E essa portaria é a portaria número 279 de 2014, de 30 de dezembro. E esta portaria estabelece que, para as pequenas e médias empresas, sempre que se trate de juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios a pequenas e médias empresas, é fixado 6% o spread a crescer à taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida. Vamos nos lembrar que, neste exemplo, eu considerei que a Euribor a 12 meses, na data da constituição da dívida, era efetivamente de 1,2. Eles dão aqui um spread de 6%, ou seja, vão aceitar uma taxa de 7,2%. Se fosse uma outra entidade que não uma PME, uma média, ou no caso concreto, uma grande entidade, nos restantes casos, que não seja pequena e média entidade, então é fixado em 2% o spread a crescer à taxa Euribor a 12 meses do dia de constituição da dívida. Eu estou aqui a pressupor que estamos perante uma pequena e média entidade, portanto vamos usufruir de um spread de 6%, à taxa que foi considerada, não esquecendo que estávamos a considerar uma taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida de 1,2, mas na verdade nós fizemos 10% de taxa de juro. Ou seja, nós utilizamos uma taxa de juro maior do que aquela que nos é permitida em termos fiscais. A verdade é que na contabilidade contabilizamos 1.000 euros. Mas estes 1.000 euros não são aceitos na sua totalidade. Porquê? Porque era na base de uma taxa de 10%, quando já vimos que, pelo enquadramento fiscal, estamos limitados, no caso concreto, a 1,2 mais um spread de 6%. Na verdade, aquilo que nós temos de fazer é o seguinte. Em termos contabilísticos, os juros de financiamento pagos e realmente reconhecidos foram de 1.000 euros. Foi por este valor que nós consideramos o gasto de financiamento. Mas temos de aplicar um limite fiscal. E isto é feito depois, quando estamos a fazer a passagem do resultado contabilístico da empresa para o resultado fiscal. Quando estamos a calcular o lucro tributável da empresa. Ou seja, a posteriori, isto vai acontecer a quando do envio da declaração de IRC da empresa, que é a declaração modelo 22, que será entregue até ao dia 31 de maio do ano a seguir. Aí teremos de fazer uma correção fiscal. E essa correção fiscal baseia-se em comparar o valor que efetivamente foi reconhecido na contabilidade e que afetou a demonstração dos resultados da empresa, pelo limite imposto pelo fisco, e o limite fiscal aplicado será com base na Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida, mais um spread de 6%, ou seja, 1,2% mais 6%, 7,2%. Se eu calculasse os juros anuais à taxa anual de 7,2% vezes 10.000 de capital, teríamos 720 euros de juros, é o limite máximo fiscalmente aceito. Como praticamos 1.000 euros de juros, ultrapassamos o limite fiscal. Temos uma base contabilística de 1.000 euros, temos uma base fiscal de 720, temos então uma diferença entre a base contabilística e a base fiscal.
E essa diferença é de 280 euros. Ou seja, do ponto de vista do IRC, nós temos aqui 280 euros que não são aceitos fiscalmente. E como não são aceitos fiscalmente, nós vamos depois, quando estivermos a preencher a declaração modelo 22 da empresa, vamos considerar um ajustamento fiscal a crescer. Portanto, esta diferença traduz-se num ajustamento fiscal a crescer e teremos de considerar um campo da declaração modelo 22 no seu quadro 7 para realizarmos este ajustamento fiscal a crescer. O campo que nós utilizamos para estas circunstâncias no âmbito deste tipo de operações e recorrendo aqui à declaração modelo 22, será o campo 734 de juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, no âmbito do artigo 23A, número 1, alínea M, será aqui neste campo que nós inscreveremos como um ajustamento fiscal a crescer os 280 euros que não foram fiscalmente aceitos e assim corrigimos o resultado da empresa quando estivermos a formar efetivamente o seu lucro tributável, aquele lucro que será aquele que a autoridade tributária considerará para efeitos fiscais e para aplicação da respectiva taxa de imposto. Estas são as implicações a nível de IRC. Em termos informáticos, para procedermos à contabilização desta operação dos suprimentos. Considerando que em termos da aplicação informática já tinha sido feito o reconhecimento do valor do empréstimo à data, vamos agora fazer um lançamento de reconhecimento do pagamento dos juros e da amortização do empréstimo. Considerando então o pagamento dos juros, nós faríamos o seguinte movimento no nosso sistema informático. À data do pagamento dos juros, nós fazemos o seguinte lançamento. O pagamento dos juros será feito através do diário de bancos. Entramos então no diário de bancos da empresa, considerando que a data de lançamento ocorreu ao último dia do mês de janeiro, considerando aqui um documento interno da empresa e que foi pago no dia 12 de janeiro, o respectivo pagamento de juros, de suprimentos, que são, portanto, gastos de financiamento. O nosso sistema informático abre-nos as linhas de lançamento e nós vamos considerar um documento interno da empresa que terá de ser efetivamente realizado, elaborado pela empresa. Imaginem que era o número 1. A primeira conta será então a conta dos juros. Vimos que seria a conta 6911. Vamos ver aqui no plano de contas. Esta conta 6911, juros de financiamentos obtidos. Lembram-se que o valor dos juros que a empresa efetivamente reconheceu foram 1000 euros. Depois temos de considerar a retenção em sede de IRS, que será a conta 242, IRS, mas depois terá de haver a respectiva subconta de capitais de pessoas singulares. Aqui o plano de contas está a considerar a conta 24231. O valor foi de 280 euros, uma taxa liberatória de 28% sobre o valor dos juros. E depois o respectivo pagamento, e só vou mencionar aqui um dado que me está a ser pedido. O sistema informático obriga-nos a
considerar o número de contribuinte do sócio. Vamos supor que era este número contribuinte, o número fiscal, o número de identificação fiscal do sócio, é obrigatório a identificação. E depois a conta 12 de bancos. Nós temos aqui o nosso banco 1 e aqui o respectivo valor a crédito e que foi de 720 euros. Ora, 720 euros e o lançamento encontra-se no âmbito das chamadas partidas dobradas, o somatório dos débitos igual ao somatório dos créditos. Posteriormente, fazemos também o lançamento do valor que efetivamente foi pago pelo sócio, pela empresa ao sócio, ou seja, a amortização do capital. Chegados ao momento em que a empresa paga os juros, pagará também o valor do capital emprestado, um determinado documento interno que foi criado para este efeito, vamos supor que seria o documento agora número 2, e portanto verifica-se o valor na respectiva conta 12.1, foram 10.000 euros, que efetivamente foram reembolsados ao respectivo sócio e nós vamos creditar a conta de bancos pelo valor de 10.000 euros. Por contrapartida, lembram-se da conta 25, eu vou só fazer aqui chamar ao plano de contas, era a conta 25.3, participantes de capital, mas aqui nós temos outros participantes e outros mútuos, uma vez que se trata de uma pessoa singular. O sócio deixou de dever o valor à empresa, portanto, debitamos a tal conta do passivo. Já nada é devido pela empresa ao sócio, portanto, a empresa acaba de saldar as suas contas com o sócio. Gostaria ainda de referir que, relativamente a este tipo de operação, os gastos de financiamento eles ficaram então limitados a uma aceitação fiscal de 720 euros, o que nos levou, ou o que nos levará a quando do preenchimento da declaração modelo 22 a ter de acrescer 280 euros no campo 734, ou seja, juros e outras formas de remuneração e suprimentos feitos à sociedade. Isto seria então a implicação em termos de IRC desta operação. Vimos também que a operação tinha implicações em termos de IRS, ou seja, a empresa, a quando do pagamento dos juros, teve de fazer uma retenção a uma taxa liberatória de 28%. E sendo uma taxa liberatória de 28%, o sócio, quando chegar à altura dele entregar o IRS, uma vez que foi aplicada uma taxa liberatória de 28%, as taxas liberatórias liberam o sujeito passivo de declarar o rendimento se a sua opção for não englobar este rendimento. Então, tratando-se de rendimentos sujeitos à retenção na fonte, a taxa liberatória, o preenchimento do anexo E da declaração modelo 3, só vai ocorrer se o sujeito passivo optar pelo englobamento dos rendimentos. Caso ele opte por não englobar este rendimento, os 28% de retenção na fonte serão o pagamento definitivo desta mesma operação. Um outro exemplo, temos a sociedade PPP Limitada, que foi constituída a 14 de
setembro do ano N, com um capital social de 10 mil euros, detido pelos sócios Alberto Marques e Madalena Rodrigues, em partes iguais. No seu pacto social não existe nenhuma cláusula relativa a suprimentos. Confrontados com a insuficiência do capital social, os dois sócios reuniram a 12 de janeiro do ano seguinte, deliberando por unanimidade que ambos realizariam até 15 de fevereiro do ano seguinte um suprimento de 5 mil euros cada, a ser reembolsado a 15 de fevereiro do próximo ano, portanto, um ano após a respectiva entrada. A taxa de juro anual é de 3% e os sócios realizaram as transferências bancárias para a sociedade a 16 de fevereiro. Vamos fazer o reconhecimento contabilístico da realização dos suprimentos. Então, pela entrada ou pela realização dos suprimentos, nós começamos por debitar a conta do banco de 10 mil euros e abrimos uma conta dentro da conta 2532 para cada um dos sócios. O Alberto, 5 mil euros e a Madalena, 5 mil euros. Portanto, esta foi a primeira operação. Depois, a quando, mais tarde, não é? Porque há aqui um grande desfazamento temporal, quando se verificar o reembolso dos suprimentos e considerando também o pagamento dos juros, nós, nessa altura, vamos creditar a conta de bancos por 10.216, debitar a conta dos suprimentos no âmbito, já sabemos, sempre no nosso código de contas, que é conta 253, que incorpora aqui este mesmo passivo, participantes de capital, outros participantes, suprimentos e outros mútuos. A questão é que esta subconta foi subdividida ainda mais para refletir o próprio sócio, o próprio detentor de capital. O Alberto Marques, 5 mil euros, a conta é agora debitada, e a Madalena, 5 mil euros, portanto, nada mais é devido aos sócios. Os juros de suprimentos, um gasto de financiamento, aqui de 3%, e a retenção dos capitais, a conta de IRS 84. Aqui, ao considerar uma taxa de 3%, e se considerarmos aqui como uma entidade pequena e média entidade, esta taxa vai ficar bastante abaixo daquele spread de 6%. Isto significa que aqui vai haver efetivamente uma aceitação fiscal, ou seja, este gasto de financiamento vai ser integralmente aceito e não haverá correções fiscais depois no modelo 22. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.